A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, porque toda semana estamos postando os vídeos aqui no canal para nossa edificação. Postamos também o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, então nós postamos aqui o áudio do livro para que você possa escutar. Então, esse é o nosso desafio nesta oportunidade, onde nós vamos comentar esta lição de número 8, que tem esse título tão importante para os dias atuais: Comprometidos com a Palavra de Deus. O textuário nos diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infabilidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 ao 19, e também em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 ao 21. A introdução nos diz: Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender nesta preciosa lição como nós cristãos devemos ter esse compromisso com a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Um dos grandes segredos da palavra de Deus está no seu gume, ou seja, a Bíblia ela é comparada a uma espada afiada de 2 gumes. Então, o segredo está aí. O gume número 1 é a interpretação. O gume número 2 é a aplicação. Se você interpreta errado, você aplica errado. Então, o segredo está na interpretação. Se você interpreta a Bíblia certa, você vai aplicar de maneira certa. E nós devemos tomar bastante cuidado concernente a isso, porque senão nós corremos um grande perigo, não é verdade? As pessoas antigamente eram contra o estudo sistemático da teologia, porque eles achavam que a teologia esfriava a fé. Mas não é verdade. A teologia, ela não esfria a fé. Ela apenas apaga o falso fogo. Então, estudar a palavra de Deus, seja por meio de um curso de teologia ou lendo livros, de comentários acerca da palavra, é muito bom. A Bíblia diz que devemos crescer na graça, no poder de Deus e também crescer no conhecimento. Então, nós devemos, meus irmãos, crescer no conhecimento acerca da palavra de Deus. Vamos aqui para o tópico de número 1. A autoridade da Bíblia. Sola Scriptura. O brado de sola Scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua
vontade. Meus irmãos, nós podemos ver aqui, um dos 5 pilares da reforma protestante. Nós sabemos que os 5 pilares são sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Um desses 5 pilares é exatamente esse que nós estamos estudando nesta lição. Sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Sim, é isso. Nós devemos ficar somente com a palavra de Deus. Existem algumas religiões que até baseiam-se na Bíblia Sagrada, mas eles não baseiam somente nela. Como, por exemplo, os católicos romanos, eles têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os Mormons, por exemplo, eles têm a Bíblia e mais o livro de Mormon e outras publicações. Mas nós, os cristãos protestantes, nós só temos as Escrituras. É por isso que nós devemos usar, um desses 5 pilares aí da reforma protestante, que é sola Scriptura, somente as Escrituras. A Igreja Católica, você sabe perfeitamente, ela coloca a Igreja acima da palavra. É a Igreja que guia a palavra. Mas nós, protestantes, colocamos a palavra acima da Igreja. É a palavra que guia a Igreja e não a Igreja que guia a palavra. Não, a palavra tem que estar acima de tudo, porque ela é a palavra de Deus. Então, nós devemos ficar aí com esse pilar da reforma protestante, sola Scriptura. Número 2, nossos fundamentos. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então, meus irmãos, esse é o nosso fundamento. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática e conduta. É nela que nós baseamos a nossa vida. A nossa vida tem que estar pautada nas Escrituras. Nós devemos ler a palavra de Deus, mas não somente isso. Devemos praticar a palavra. Devemos andar na palavra. Nós devemos ser como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio os ventos, veio a tempestade, veio a chuva e não derrubou, porque ela estava firmada na rocha. Assim é o crente que ouve a palavra, ou lê, e pratica. Ele tem a sua vida edificado na rocha que é Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo, um texto bastante importante, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, antes da pregação, antes da mensagem, nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovado. E como que eu sei que eu estou aprovado? Quando eu não tenho nada de que se me envergonhar. Então, meus irmãos, nós devemos fazer assim, pois essa é a vontade de Deus. No número 3 vai dizer que não somos deístas. O que é o deísmo? É a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós
e não se envolve com os assuntos humanos. Ou seja, nós aprendemos no trimestre passado, o discurso dos amigos de Jó. Os amigos de Jó eram deístas. Eles acreditavam na existência de Deus, mas eles pensavam que Deus estava muito longe do ser humano, que Deus não se preocupava tanto assim com o ser humano. Mas nós não somos deístas, nós somos teístas. É diferente. O que é? Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ou seja, Deus, ele não está longe de nós. Ele está muito perto. E ele se revela através da sua palavra. Sim, Deus está tão perto que todos os dias ele fala conosco. Basta nós abrirmos a Bíblia Sagrada. Ali é a voz de Deus falando conosco. Deus ele fala por meio de visões, Deus ele fala por meio de sonhos, Deus ele fala por meio de profecias, Deus ele fala de várias formas, mas ele fala também através de sua palavra. Às vezes a pessoa pode sonhar e ela pode ter dormido de barriga cheia e achar que é Deus falando. Às vezes pode vir uma falsa profecia na direção dessa pessoa. Às vezes ela pode ter sido enganada por uma visão, mas a palavra de Deus não falha. Ali é a boca de Deus falando com o seu povo, porque Deus está muito perto de nós. Cremos que Ele existe, porque nós somos teístas e que Ele não está longe do seu povo. Sim. Tópico de número 2. Zelo pela doutrina. Meus irmãos, o número 1 nos diz ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Então, o que é o ensino? O ensino é uma instrução. O ensino é uma direção. O ensino, ele vai clarear a mente daquela pessoa que está com seu pensamento em trevas. A coisa mais importante no ministério de Cristo não foi as curas que ele realizou, não foram as libertações que ele realizou, não foi as obras sociais que Cristo fazia. A coisa mais importante no ministério de Cristo foi o ensino. E a Bíblia diz que ele mais ensinou do que pregou. O ensino é a coisa mais importante no ministério de Cristo, porque através do ensino as pessoas ficavam sabendo da verdade. As pessoas saíam da ignorância. As pessoas ficavam sabendo em como ser salvas. Porque nós temos o ensinamento de Cristo nos evangelhos. Então, o ensino, meus irmãos, ele é muito importante. Então, nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aqui fala dos 4 estágios do ensino. Primeiro, chuva. Segundo, orvalho. Terceiro, chuvisco. E quarto, gotas. Ou seja, o ensino da palavra de Deus na nossa vida, ela é como uma gota em cima da terra. Ali, aquele grão que está plantado vai crescer, vai florescer, vai produzir os seus frutos. Você já viu uma terra seca? Quando não há água, ela não produz. Ela é somente uma terra seca. Essa terra se refere a pessoas. Um cristão que não tem o ensino da palavra de Deus,
ele não vai dar fruto, ele é uma terra seca. Mas o cristão que recebe o ensino da palavra, ele é como uma terra que todos os dias é gotejada. Cai uma gota, um orvalho, uma chuva sobre ela. Então é por isso que nós devemos ler a palavra, é por isso que devemos fazer cursos de teologia, com fontes confiáveis, é claro. Devemos ser frequentadores dos cultos de ensino e da escola bíblica dominical. O culto mais forte de libertação na igreja são dois: culto de ensino e culto da escola bíblica dominical. Porque através do ensino, se você praticar aquele ensino que você está ouvindo, você é liberto. Sim, mas o que me entristece é que existem pessoas que transferem esta responsabilidade para outras. Porque diante do ensino, existem dois tipos de crente: o crente pá e o crente inchada. O crente pá é aquele que está ouvindo o ensino e está jogando tudo para trás. Ele diz: essa mensagem aí foi para o irmão, foi para fulano. Mas o crente inchado, ele vai puxando para ele. Ele vai puxando todo aquele ensino e aplicando na sua vida e vivendo. E ele vai sendo liberto de todo o mal. Ele vai sendo um crente abençoado na presença de Deus. Então, meus irmãos, o ensino é muito importante. Número 2, o conteúdo da fé. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Meus irmãos, quando Paulo diz essa expressão, traze essas coisas à memória, ele estava pedindo para os irmãos se lembrar dos ensinos que eles tiveram, onde o próprio apóstolo São Paulo foi o seu mestre. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, o cuidado de Paulo aqui, primeiramente, é ao jovem pastor Timóteo. Ele tem que tomar cuidado primeiro dele, para depois da doutrina. Então, o obreiro, primeiro, ele deve se cuidar dele. E depois, ele deve cuidar da doutrina de Deus. Ler a palavra bastante, para então poder ensinar, para então poder pregar. Vamos aqui para o tópico número 3. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Nós sabemos que nós temos aí, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E essa declaração de fé, ela expressa a doutrina oficial da igreja. E a declaração de fé das Assembleias de Deus é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e conduta. Mas uma coisa nós devemos saber, que a palavra de Deus, ou seja, que a palavra final é a palavra de Deus. Então nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, mas a palavra final é as Escrituras. É o que diz as Escrituras. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, está acima da doutrina oficial das Assembleias de Deus. Não é a Igreja Assembleia de Deus que conduz a palavra. É a palavra que conduz a Assembleia de Deus. É a palavra que deve guiar você. Você não deve elevar as suas revelações, os seus contatos físicos com Deus, espirituais, a sua intimidade acima da palavra. A palavra de Deus está acima de todas essas coisas. Tópico 3. Cuidado quanto aos modismos.
Número 1, modismos. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Meus irmãos, somente através da palavra de Deus nós vamos combater o modismo. Paulo ele falou isso, que nós devemos combater esse mal que sempre vai haver nas igrejas. O modismo é aquilo que está na moda, é aquilo que as pessoas estão fazendo e estão atraindo a atenção das pessoas, está arrastando multidões. Ei, morto também atrai multidão, defunto também atrai multidão. Então não é só porque a multidão está seguindo aquela igreja ou aquele profeta que está certo, não. Às vezes ele está fazendo algo fora da palavra. É um modismo, é algo que está na moda, é algo passageiro que vai passar. A palavra de Deus não é moda, a palavra de Deus não é passageira, a palavra de Deus é eterna, ela subsiste eternamente. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que são modismo? São os ventos de doutrinas que vêm e vão. São ventos que passam e não voltam. E nós não devemos acompanhar esses ventos de doutrinas que surgem por aí. E são muitos, viu? Se você abrir a internet, você vai ver aí muitos ventos de doutrinas. E o obreiro não pode se deixar persuadir por esses ventos de doutrinas que não têm base bíblica alguma. Então o modismo, meus irmãos, é algo passageiro, que nada aproveita. Isso não edifica a vida de ninguém, não glorifica o nome de Deus, não salva vidas, são apenas modismos. E às vezes a pessoa pode até se converter pela emoção, mas ela não permanece, ela não firma. A pessoa só se converte através da pregação do Evangelho, através do convencimento do Espírito Santo, e não através de modismos. Sim, nós temos aí vários que já ocorreu no Brasil, como por exemplo o dente de ouro, o caicai, a febre dos anjos. Então nós temos vários modismos aí, né, meus irmãos, que surgiram. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 29, verso 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Salmos 29, verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. No original hebraico, quer dizer que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Uma coisa é o fogo, outra coisa são as labaredas. Então ali no meio da igreja há o fogo e há as labaredas. E a voz do Senhor separa o verdadeiro do falso. Então existe o verdadeiro e existe o falso. Existe sim o fogo verdadeiro, o fogo pentecostal, e existe o falso fogo. São modismos que nós devemos tomar bastante cuidado, meus irmãos. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Número 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Olha como isso é muito sério. Antes de você sair pregando por aí, antes de você sair ensinando, antes de você pregar até mesmo na internet, antes de você abrir igreja, você tem que apresentar-se a Deus aprovado. Sim, isto é, aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. A igreja não aprovou a conduta dessa pessoa porque ele não dá um bom testemunho. E ele não tem oportunidade na igreja
porque ele tem um mau testemunho, ele vai para a internet, ele vai pregar em outras igrejas. E esses outros lugares dão voz a ele, sendo que ele não está aprovado pela igreja nem por Deus. O obreiro, ele tem que se apresentar a Deus aprovado. A igreja tem que olhar para você e ver que você tem uma vida ilibada, uma conduta reta, e assim você está aprovado para então poder manejar a palavra de Deus. Você é aprovado por Deus? A igreja, ela reconhece que você é um obreiro verdadeiramente? Número 3, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. Ou seja, meus irmãos, essa expressão aqui, obreiro, está se referindo a todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. É aquele que trabalha na vinha. Você é um obreiro, porque você trabalha para Deus. Algum tipo de serviço para Deus você faz. Então você está qualificado aqui. Antes de você sair evangelizando por aí, pregando, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então essa expressão, ela se refere a todos que se dedicam à obra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotômero, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto, ou seja, é você pegar uma espada e cortar em linha reta. Isto é, você deve manter o curso correto. Você não deve usar a palavra de Deus e cortar torto, começar a se desviar da verdade, interpretar de maneira errada, cair em heresia. Meu Deus, como a gente vê obreiros que começaram a cortar torto. Antes eles cortavam reto, eles manejavam bem a palavra da verdade, mas eles caíram em heresia. Eles foram levados por qualquer vento de doutrina. Eles apoiaram modismos e agora eles estão cortando torto. Não acreditam mais em dízimo, não acreditam mais na manifestação do Espírito Santo. Tem crente que não acredita mais nem na volta do Senhor Jesus. E são tantas outras coisas. Eu estava ouvindo certa vez o pastor Gesiel Nunes Gomes dizendo que a mesma doutrina que ele aprendeu quando ele era criança, hoje ele tem mais de 80 anos, ele disse que ele segue essa mesma doutrina, isto é, ele é pré-tribulacionista, porque hoje está surgindo uma onda aí de pessoas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Que noivo é esse que vai deixar a sua noiva passar pela grande tribulação? Então está surgindo esse vento aí e muitos estão caindo nesta onda. Mas o pastor Gesiel Nunes Gomes, que tem o seu pai, que leu a Bíblia 280 vezes, porque esse é o tema da lição que nós estamos estudando, amém? Comprometidos com a palavra de Deus, o seu pai que leu a palavra de Deus 280 vezes, ele não se desviou da verdade. Ele continua acreditando nas mesmas doutrinas que ele cria antes. Então, devemos ser obreiros aprovados. Devemos continuar cortando em linha reta. Isto é, manter o curso correto. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma tremenda e de forma especial. Toda semana, com a permissão de Deus, estamos postando aqui vídeos, comentando cada lição, postando também o áudio do livro de apoio e postando também o áudio da própria lição. Às vezes você está aí na sua casa ou no seu trabalho, em algum lugar, e possa estar ali ouvindo, para que a mensagem da lição da Escola Bíblica Dominical venha entrar no seu coração.
Amém? Se você quiser nos ajudar, seja membro em nosso canal, está aqui, seja membro em azul, nos ajude e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.